Olá, estamos começando mais um programa Encontro Fraterno, em edição especial do 28º Congresso Espírita do Estado de Goiás, transmitido também para o programa Espaço Espírita, TV e SEB e tá na web. Hoje, com o prazer da companhia do Wilson Disporte, também palestrante do Congresso, e que nós vamos falar sobre drogas, o amor adoeceu. E agora? Seja muito bem-vindo, Wilson. Muito bom dia a todos, muito obrigado por essa grande oportunidade. É uma alegria estar aqui no 28º Congresso Estadual de Espiritismo de Goiás. E eu estou muito feliz por isso. A satisfação é nossa. Wilson, o que leva uma pessoa a se tornar um dependente químico? Veja lá, há muitas razões que levam um indivíduo a esta problemática que entristece a humanidade e preocupa muito os pais, os familiares. Há 2 décadas atrás, nós organizamos um centro de reabilitação para atendimento de jovens com dependências de drogas. E de cada 10 pessoas assistidas, 6 apresentam transtornos de ansiedade ou depressão. Os transtornos mais comuns é o TDAH, o transtorno bipolar e o transtorno obsessivo-compulsivo. Claro que essa classificação médica, ela representa uma leitura científica, mas por trás disso nós temos as matrizes obsessivas, em que se manifesta na estrutura corporal, liberando problemáticas e energias que foram perturbadas no passado. E como a família deve agir quando ela descobre que um dos membros é um dependente químico? É realmente algo muito problemático isso, porque acaba se instaurando, sabe, aqui uma espécie de tribunal, onde há acusações recíprocas, né? E quando não, os pais assumem uma postura de culpa. Onde foi que eu errei, sabe? Então isso é muito triste. Essa descoberta, ela em regra causa rupturas e um sentimento muito forte de traição, porque os pais não imaginam que os filhos podem se enredar na dependência de drogas. No entanto, é um momento de muita cautela, que o jovem com esse problema necessita sentir que os pais o ajudarão, que os pais estão ao seu lado. Porque é o momento em que ele vai ficar fragilizado com a descoberta e ele poderá falar um pouco mais do seu problema, a dimensão que ele se encontra. Porque somente a partir da dimensão da dependência de droga, ou seja, a frequência do consumo e a espécie de droga que ele se utiliza, é que vai se direcionar a um futuro tratamento. Muitos pais também entram num estado de negação, né? Percebem que o comportamento do filho mudou, mas começa aquele negócio, com o meu filho não. Né? Não está acontecendo isso, né? Como é que a gente faz também, por exemplo, nessa situação? Porque eu já vi isso acontecer em certas famílias, que os pais negavam que estava acontecendo algo. As pessoas ao redor viam e os próprios pais falavam, não está acontecendo. Aí nós temos posturas dessa negação de que são pessoas que não estão comprometidas exatamente com a família, e elas próprias também têm, digamos, uma certa aceitação das dependências. Porque socialmente o álcool é aceito e o tabaco também. Nós já estamos numa geração, né, de jovens dependentes de drogas, cujos pais também consumiram drogas na adolescência, na juventude. Ainda outros conservam uma ligação com a droga, com a maconha, né? com esse equívoco de que a maconha é natural, de que a maconha não faz mal, mas que atrela a pessoa ao vício e que a engessa espiritualmente, intelectualmente falando, porque ela dispersa a concentração, atrapalha o raciocínio. Então essa negação é mais uma questão de orgulho, não é? E também, ainda que inconscientemente, aceitando que se for maconha não tem importância. Inclusive, alguns pais incentivam, né? Falam, não, se meu filho beber dentro de casa não tem problema. E há uma consequência grave nesse comportamento, né? Exatamente. Nessa função, né, de delegado de polícia que a gente exerce, veja que a partir das 8 da noite da sexta-feira até as 8 da manhã da segunda,
onde há a maior incidência de delitos de trânsito, conflitos domésticos, lesões corporais, brigas, né, nas baladas, né? E o pano de fundo de tudo isso é a bebida alcoólica, né? O adolescente hoje está bebendo muito cedo, né? E está na moda aí o consumo de vodka. Isso é algo muito forte, presente na juventude. E um dado importante da Universidade Federal de São Paulo dá conta de que as meninas, né, de 14 a 16 anos estão bebendo mais que os meninos, tá? Enquanto estes estão buscando mais as drogas ilícitas. Então é algo preocupante, sim, porque o álcool traz os prejuízos neurológicos, na coordenação motora. Esse jovem vai pegar um veículo e nós sabemos da tragédia que é isso. E muitas vezes o álcool ele é a porta de entrada para as outras drogas. Exato, porque vejamos lá que, como dissemos, se 60% das pessoas que consomem álcool, ou tabaco, ou as drogas ilícitas, elas apresentam essa ansiedade ou depressão, elas sentem um alívio, né, momentâneo quando consomem tais produtos. Então esse jovem que tem uma ansiedade acentuada ou um grau de depressão, experimentou o álcool, socialmente falando, é esse que vai se tornar alcoólatra. É esse que depois que consumiu álcool, se apresentar aí um cigarro de maconha, ele vai gostar também. E se apresentar cocaína, ele vai gostar muito também, porque o alivia das tensões internas que essas ansiedades ou depressão lhe produzem. Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Fique conosco. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Voltamos aqui com o Wilson e eu gostaria de perguntar, Wilson, quando o amor adoece? Olha, Silvana, o amor, na verdade, ele não adoece nunca, né? O amor que adoece é esse amor humanizado, né? São as paixões humanas, isso adoece. Mas o amor, na sua plenitude, ele é imbatível, né? E é a receita do sucesso, a receita da felicidade, tal qual Jesus nos propõe. Porque na sua mensagem libertadora ele diz: olha, eu vim à terra para que todos tenham vida, e vida em abundância, né? E nós ainda não conseguimos alcançar a profundidade dessa grande mensagem. Nós ainda temos um amor egóico, né? Nós somos egoístas e nos nossos desejos, e o símbolo desse egoísmo é também o consumo de drogas, porque a pessoa que se entrega às drogas, ela se isola dos demais, ela ingessa a própria existência e fica indiferente à dor da família, à dor dos pais, à preocupação, e também da esposa e dos filhos, porque nós temos homens, pessoas adultas que estão ligadas às drogas. Nós temos pessoas, Silvana, que trabalharam durante muitos anos, aposentaram e aos 50 e poucos anos resolveram experimentar a droga e se tornaram dependentes do crack. Então hoje o crack é, de fato, uma epidemia nacional em que não só os meninos de rua são vitimizados por essa droga, mas também nós temos executivos, nós temos professores universitários com mestrados, não conseguindo terminar a tese de doutorado porque se viciaram no crack. Então esse panorama é muito doloroso pelo desamor, por esse amor egóico que adoeceu, e nós precisamos buscar o amor verdadeiro. E o que é codependência? Olha, a codependência são erros de amor, por assim dizer. São pais e mães, às vezes esposa, que começam a fazer os gostos e os desejos do dependente de drogas, porque há um paradoxo muito curioso nisso. Enquanto nós dissemos há pouco que de cada 10, 6 pessoas apresentam problemas de ansiedade, essas pessoas que têm transtorno bipolar, o TOC, o TDAH, como dissemos, elas têm qualidades que são idênticas a todas. Apresentam inteligência acima da média,
criatividade acima da média e também sentimentos, expressa sentimentos, tem uma vida emocional muito... Os sentimentos estão à flor da pele. E essas pessoas manipulam muito, sabe? E elas elegem alguém da família mais frágil, né? Em regra são as mães que procuram, né? Ou a esposa. Ou esposa, se for o caso, né? A namorada, e daí eles passam a manipular para obter a droga e no sentido de ajudar e imaginar que está ajudando, essas pessoas favorecem o consumo, sabe? Seja dando dinheiro, seja buscando a droga, seja permitindo que use dentro da própria casa, né? Então esse consórcio, né, de almas, isso se chama codependência. A pessoa mergulha num ambiente psicótico, né? E ele não consegue se libertar disso, ele não consegue fazer uma intervenção e dizer, não, é preciso um tratamento. Não, ele faz uma adesão, porque o dependente de drogas, ele se apresenta de uma maneira muito curiosa, que ele precisa das drogas. Ele não consegue imaginar que ele poderá ter uma vida sem as drogas. Tamanho é o grau de dependência espiritual, neurológica e física da droga. Além do processo, digamos, de vampirização que se instala, de tal sorte que ele não acredita que ele pode funcionar sem que esteja a droga por perto. É uma ilusão do controle. A família acha que fazendo determinadas coisas ela consegue controlar o dependente, e isso é uma ilusão. Exatamente. Por manter o filho, porque a angústia do pai e da mãe, ver os filhos saindo pela porta e sabe que ele vai buscar drogas, não há uma certeza que ele volte, que ele poderá ser preso no percurso, ele poderá sofrer uma busca no lugar onde ele está comprando a droga, ele pode ser atropelado, ele pode se envolver em conflitos e brigas. Então, quando esses pais resolvem deixar que os filhos consomem drogas, crack, inclusive, dentro da própria casa. E há um certo temor de fazer intervenções mais duras, porque o filho não aceita, ameaça sair de casa, ele rompe, ele cria uma situação, e os pais ficam reféns, sabe, dessas pessoas que estão usando drogas, e também são teleguiados, né, pelas mentes desencarnadas. É um processo muito doloroso. E por que o fator espiritual ele é tão importante no tratamento do dependente químico? Vejamos que nós temos uma outra sociedade, né, de desencarnados que estão conosco. E esta sociedade, ela não se conforma de estar fora do corpo, querem viver no corpo. E onde estão os dependentes de álcool, de sexo, de drogas que desencarnaram? Eles estão conosco, porque as coisas acontecem na zona física. Então há uma zona de atração muito grande desses espíritos. Então há um assédio, estabelece vínculos, há uma soldadura do perispírito, onde que os desencarnados se locupletam das nossas energias físicas. E quando o dependente de drogas começa a manipular a droga para o seu consumo, eles próprios relatam, o coração acelera, a respiração fica opressa, né? A sudorese. Isso não é apenas uma característica orgânica, mas fruto de uma espécie de incorporação, de uma acoplagem do perispírito, do espírito desencarnado, do perispírito do viciado em drogas, para que haja o consumo e ele também forme aí um parceiro. A terapia desobsessiva é fundamental no tratamento da dependência. Se a medicação ajuda a estabilizar os nervos do indivíduo, ajuda a estabilizar o seu humor, a terapia desobsessiva vai socorrer o desencarnado. Porque é só fazendo um afastamento temporário das entidades mais renitentes que ele assumirá o comando de sua decisão. Porque há um processo hipnótico que o dependente sofre no grau mais avançado, de tal sorte que, se não quebrar esse processo hipnótico, ele não aceitará o tratamento. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Olá. Paulo de Tarso estava vivendo um sério problema junto com
outros companheiros que o apoiavam, em face de divergências religiosas, principalmente com o grupo de Tiago Menor, que ficava em Jerusalém, no seu templo, mas que encaminhava emissários para percorrer todo o espaço onde Paulo também trabalhava, a fim de levar uma pregação um pouco diferente daquela que Paulo fazia. Esse é o grande mote da segunda carta que Paulo encaminha aos Coríntios. Carta belíssima. E eu chamo a atenção aqui para um tópico dessa carta, que está no capítulo 12, onde Paulo de Tarso, aos Coríntios, diz o seguinte: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado aos céus, se em seu corpo ou fora dele, não sei, Deus o sabe, e ouviu coisas inefáveis. Paulo de Tarso se encontrou com Jesus num desdobramento extraordinário. E ele ficou impressionado porque ele não sabia com que corpo ele conversava com Jesus. Porque o corpo físico havia ficado na cama, adormecido. Mas ele se viu em outro corpo. Assunto que mais tarde ele desdobra quando menciona em corpo espiritual. Aquilo que nós na doutrina espírita chamamos de perispírito. O excelente livro de Rui Kremer, Paulo, um homem em Cristo, nos ensina que nesse desdobramento, Paulo de Tarso, se encontrando com Cristo, o Cristo diz a ele: escreva cartas, não precisa ir de local em local, de cidade em cidade. Paulo de Tarso tinha uma saúde muito frágil. E Jesus recomenda a ele escrever cartas. E ele então inicia o processo das cartas, que nesse momento, 14 anos depois, ele revela aos moradores da cidade de Corinto. Hoje nós temos facilidade, o mundo está aberto para mensagem, toda a vastidão do planeta, pelo e-mail, newsletter, internet, tudo, para que novos Paulos possam surgir, mas fazer do uso desse instrumento maravilhoso que hoje a espiritualidade nos proporciona. Ah, se Paulo tivesse instrumento desse na sua época, para que possamos divulgar o bem, o belo, levantando a moral daqueles que recebam as mensagens. É uma recomendação de que toda mensagem tem um cunho espiritual. Qual é a mensagem que estamos encaminhando? Através dos nossos e-mails, através da nossa palavra. Otimismo, consolação, alegria, para cima. Ou estamos sendo mensageiros de outro tipo de mensagem, que efetivamente não deve ser a mensagem veiculada pelo cristão. O Evangelho responde e nos ensina. Voltamos agora e nós vamos perguntar: o sucesso do tratamento depende do comportamento da família?
Olha, depende de um conjunto de fatores. Primeiro, há uma necessidade de se identificar a motivação que levou a pessoa ao consumo de drogas. Como a maioria tem problemas de transtornos psiquiátricos, em grau médio ou leve, que é imperceptível, mas que para o indivíduo acometido dessa anomalia, ele suporta um sofrimento interno muito grande, um cansaço mental. Então, digamos que se identifique que ele tem transtorno bipolar, há uma necessidade de cuidar desse transtorno para estabilizar o humor dele. Aí ele fica aberto à proposta de reabilitação. Fica aberto à evangelização, como você sugeriu. E, obviamente, a sustentação da família, o apoio, porque o dependente de drogas, ele sabe que ele está errando. Ele sabe que ele está deixando a sua vida paralisada. E quando ele entra num processo, digamos, de lucidez, ele tem uma amargura muito grande. Ele faz um inventário das perdas. Aí emerge o sentimento de culpa. Imediatamente ele reage a essa culpa querendo recuperar o tempo. Só que não é dessa forma. O tempo ele já foi, mas ele quer recuperar as perdas afetivas, perdas econômicas. Olha, ele perdeu a motocicleta que ele ganhou, que ele comprou com muita dificuldade. Há uma desesperação de conquistar as coisas. E desse modo a família dizendo, olha, nós estamos aqui para apoiá-lo, para ter o recomeço, né? Isso é fundamental. Então o êxito da terapia, de tudo isso que eu disse para você, é identificar a causa motivadora que levou alguém e manteve alguém na dependência de drogas. Porque isso ajuda a explicar porque algumas pessoas conseguem beber, entre aspas, socialmente por longo tempo e não se torna viciado, não se torna um alcoólatra. E outro jovenzinho, logo no início, ele já torna um alcoólatra inveterado. Outros jovens experimentam maconha e nunca mais voltam a usar isso porque não é bom. Mas aqueles que têm esses transtornos são aqueles que provavelmente vão ficar na dependência. Por isso que há uma necessidade de que empregue-se a medicação para que ele não precise da droga. Não é isso? E aí nós vemos um risco de uma pessoa experimentar uma droga porque ela não sabe se ela é um dependente químico em potencial. Exatamente. Ela não, só vou experimentar. É um risco muito grande da pessoa cair nesse problema. Exatamente. Eu me lembro, inclusive, de um caso no seu livro, né, O Filhos da Dor, que está aqui, que eu acho interessante na questão do comportamento da família, onde um pai vai visitar um filho que está internado e ele não consegue ficar lá por muito tempo porque ele não pode deixar um cigarro, porque lá dentro não pode fumar. Eu achei interessante porque muitos pais internam os filhos na reabilitação e não conseguem tirar o álcool de dentro de casa. Ele quer que o filho se livre e esse apoio, isso dificulta, né? Exato. Aqui nós tivemos um caso, eu acabei relatando também, de uma mãe que é separada judicialmente, é filho único, e esse menino se viciou em crack. E ela dava o dinheiro para ele usar o crack dentro de casa. Aí foi feito o tratamento, depois de 8 meses ele estava prestes a retornar, e eu estava num dia de visita na instituição, passávamos perto deles, e eu senti que eles estavam meio constrangidos. O jovem chamou, Dr. Wilson, vem aqui por favor. Antes que ele me relatasse o que estava acontecendo, a mãe disse, olha, é o seguinte, esse menino aqui está agora com coisas na cabeça. Eu tenho lá minhas cervejinhas na geladeira e eu não abro mão disso. E ele está dizendo que não vai segurar, porque ao ver essa cerveja ele vai sentir vontade de beber, então ele não pode ficar comigo. Eu fiquei impressionado, porque todo o tempo nós não sabíamos do problema de alcoolismo dessa senhora. O exemplo dos pais influencia, então, muito. É fundamental, né? Porque nós não nos damos conta da importância que é a fase da infância. Vamos dizer de 0 até a pré-adolescência, de 0 a 12 anos incompletos, é a fase primordial, onde que a criança está aberta à semeadura, aos ensinos. Então, nesse período, os pais são os deuses dessa criança. A psicologia de Jung fala isso. Pai e mãe, os educadores nessa fase de idade, é o Deus interno. Entrou na adolescência, eles fecham esse processo e abrem o segundo processo de socialização, que são os amigos da rede, de computadores, da escola. E qualquer orientação, sugestão do pai, não é bem-vinda mais. Eles não estão abertos a modificações mais, porque agora a verdade deles é outra, agora eles querem experimentar, eles querem ir para as experiências. Então, o que foi plantado nessa primeira fase, seja
teoricamente dizendo, mas especialmente pelo exemplo, fica impregnado na alma do jovem. E quando alguém propõe, e aí cara, você vai usar um cigarro de maconha, quer experimentar? Naquele momento, aquele jovem que teve lá a infância trabalhada, vai vir como um raio escuro, sabe? Que ilumina a noite dele. E ele vai lembrar da figura do pai e da mãe. E ele vai sentir que aquele ato, aquele gesto de experimentar, vai representar uma traição, sabe, da confiança, e há vínculos espirituais, os laços invisíveis de pais e filhos, que continuam protegendo os filhos mesmo fora de casa. Então, se isso foi construído, foi reforçado, isso é a melhor prevenção que existe. André Luiz fala isso. Até os 7 anos de idade, a alma está ainda se acoplando ao corpo, ela não lembra emocionalmente de nada, porque nós não lembramos da vida passada, mas as emoções, a partir dos 13, 14 anos do passado, elas começam a emergir, né, com o desenvolvimento físico mais acelerado. E a partir daí, o indivíduo se apropria de si mesmo, e aí ele começa a se fechar conforme for as suas angústias, né, as suas tormentas. Então, naquela fase de neutralidade, é comparado até um computador virgem, em que você vai colocar os programas, como ele deve funcionar e executar as tarefas no futuro. Que bom. Qual é o primeiro passo para vencer a dependência química? Olha, o primeiro passo é o mais difícil, que é aceitar-se dependente. Reconhecer. Reconhecer que já está dependente. Há uma ilusão de que a pessoa sempre está no controle. As pessoas se viciam por isso, acham que está no controle. Eu controlo, mas não é verdade. Não sou alcoólatra, paro quando eu quiser. Isso é a verdade dele, até ele pode pensar isso, mas ele não sabe que ele não pode mais controlar, né? Especialmente essas pessoas com transtorno de ansiedade e depressão. Eles tomam o álcool, ou o tabaco, as drogas ilícitas como uma espécie de falsa medicação. Não consegue parar se não fizer um tratamento. Então a aceitação é o primeiro momento. Depois da aceitação, há uma necessidade muito grande de buscar uma terapia que se ajuste a essa necessidade. Porque uma terapia equivocada também poderá afastar o dependente do tratamento. Não, o tratamento não valeu, a medicação não foi boa, sabe? Então é muito sério isso. Por isso que é complexo o tratamento. Por isso, melhor a prevenção. Por isso, melhor estar no começo, né? Bom, nós agradecemos a presença do Wilson de Esporte, que nos esclareceu muito esse assunto sobre dependência. E nós gostaríamos até que você fizesse umas breves considerações finais. Se quiser falar sobre o seu livro. Então, Silvana, o livro, ele não é uma literatura apenas, mas são relatos de casos, porque 20 anos conversando com jovens e com seus familiares, fizemos pesquisas, né, de como se instala essa dependência, como nós podemos cooperar no tratamento. E percebemos que o Espiritismo, a doutrina espírita, ela tem ferramentas especialíssimas para cooperar e tratar da dependência de drogas e propor também a prevenção. No entanto, quando o indivíduo apresenta transtornos relevantes de ansiedade ou depressão, a composição da medicação é muito importante. A psicologia nos educando, nos ensinando, completando com as lições de Allan Kardec. Então, no aspecto prático, nós fomos examinando casos. Então, nós temos histórias de sucesso, mas temos história de falência, de pessoas que fizeram overdose. Mas, sobretudo, está a esperança, porque vós sois deuses, pois brilha a vossa luz. Essa é a mensagem. Então, todo dependente de drogas, na nossa visão, ele é recuperável em nome dessa proposta do Cristo. Muito bem. Muito obrigado. Nós agradecemos a parceria do programa Espaço Espírita, TV ICEB e Tá na Web, e o programa Encontro Fraterno volta em outra oportunidade com vocês. Um abraço.